Você já parou para pensar como é possível viver com alegria quando tudo ao redor parece desabar? Como manter a fé diante de um mundo que rejeita a verdade de Deus? A carta de Paulo aos Filipenses responde a essas perguntas de maneira surpreendente. Escrevendo de dentro de uma prisão romana, acorrentado e sem saber se veria o amanhã, o apóstolo não deixou que a escuridão da cela apagasse a luz da sua fé. Pelo contrário, ele ergueu a voz para declarar que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas do Senhor. Os cristãos de Filipos enfrentavam perseguições, pressões externas e desafios internos. Viviam em uma cultura que não compartilhava da sua fé e muitas vezes sofriam rejeição e hostilidade. Paulo, conhecendo suas lutas, enviou esta carta não para lamentar, mas para encorajar. Ele mostrou que a vida com Cristo é cheia de propósito, que mesmo no sofrimento há esperança e que a paz de Deus pode guardar o coração em meio ao caos. Na mensagem de hoje, aqui no Sementes da Pureza, vamos caminhar juntos pelas páginas desta carta e descobrir 10 ensinamentos que podem transformar a nossa vida. São verdades que continuam a ecoar em nossos dias. Como permanecer firmes na fé, como encontrar alegria mesmo em meio à dor e como viver com humildade, confiança e gratidão em Cristo. Que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, trazendo fé, coragem e esperança. Assim como os cristãos de Filipos foram fortalecidos diante das perseguições, também nós somos chamados a permanecer inabaláveis e a refletir a luz de Cristo em meio às sombras deste mundo. A carta aos Filipenses não é apenas um registro histórico. É uma convocação viva de Deus para nós hoje. É um chamado a viver com propósito, a caminhar com esperança e a experimentar a alegria verdadeira que só se encontra em Cristo Jesus. Primeira, Deus completa a boa obra. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Este versículo é como um lembrete de que não caminhamos sozinhos. A obra de Deus em nós não é passageira, nem interrompida pelas nossas falhas. Paulo escreve com convicção, tendo por certo. Ele não apresenta dúvida, mas certeza de que o Deus que inicia é o mesmo que sustenta e conclui. A boa obra começou no momento em que fomos alcançados pela graça, quando o Espírito Santo abriu nossos olhos para Cristo. Mas ela não parou ali. Cada dia é parte de um processo de transformação. Muitas vezes sentimos que não estamos crescendo, que tropeçamos ou que não conseguimos ser fiéis. Mas esse versículo nos lembra que o resultado final não depende apenas de nós, e sim da fidelidade de Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Por isso, mesmo em meio às quedas ou lutas, podemos descansar. Deus não desiste de nós, Ele vai até o fim. Segundo ensinamento, amor com discernimento. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:9-11. Paulo nos mostra que o verdadeiro amor não é apenas emoção, mas crescimento constante. Ele pede que o amor dos filipenses fosse acompanhado de conhecimento, porque amar sem discernir pode nos levar a escolhas erradas. Amar com sabedoria significa avaliar o que realmente vale a pena e escolher aquilo que agrada a Deus. Esse tipo de amor nos ajuda a viver de forma íntegra, de modo que ninguém se escandalize com nossas atitudes.
Além disso, gera frutos de justiça, atitudes corretas, honestas e que refletem a presença de Cristo em nós. E qual é o objetivo final? Não é nossa glória, mas a glória de Deus. Quando esse amor cresce em nós, a nossa vida se torna um reflexo do céu aqui na terra, um testemunho que inspira, fortalece e aponta todos para Cristo. Terceiro, viver para Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1:20-21. Estas palavras de Paulo revelam o centro de sua fé. Cristo era sua razão de viver e também sua esperança na morte. Ele não vivia para status, bens ou realizações pessoais, mas para glorificar ao Senhor em tudo. Essa convicção dava a ele coragem diante da prisão e até da possibilidade de execução. Para Paulo, viver significava servir a Cristo e anunciar o Evangelho. Morrer significava estar para sempre com Ele. Essa perspectiva transforma a forma como enxergamos os desafios da vida. Quando Cristo é o propósito, nenhuma perda é definitiva e nenhuma luta é em vão. A morte deixa de ser derrota e se torna a porta de entrada para a vitória eterna. Assim, Paulo nos lembra que a vida só encontra sentido quando é vivida para Cristo. E a morte só confirma a vitória que Ele já conquistou por nós. Por isso, cada novo dia é uma oportunidade de honrar a Cristo em nossas palavras, decisões e atitudes. E quando esse dia chegar ao fim, seja aqui ou na eternidade, poderemos descansar sabendo que vivemos com o verdadeiro propósito. E enquanto refletimos nessas verdades, escreva nos comentários: minha esperança está em Cristo. Assim, você mesmo declara a sua confiança. Quarto ensinamento: chamados a viver com fidelidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E em nada vos espantais dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1:27-29. Aqui, Paulo faz um apelo sincero: que os cristãos vivam de forma digna do Evangelho de Cristo. Ele lembra que seguir Jesus não é apenas uma questão de fé interior, mas de comportamento visível ao mundo. A vida do cristão deve refletir a mensagem da cruz, seja em palavras, seja em atitudes. Paulo também destaca a importância da unidade, chamando os irmãos a permanecerem firmes em um só espírito e uma só alma, caminhando juntos pela fé. Nos versículos seguintes, ele lembra que não devemos nos assustar diante da oposição, pois a resistência que enfrentamos confirma que pertencemos a Cristo. Mais ainda, sofrer por causa dele não é castigo, mas um privilégio concedido por Deus. Por isso, viver dignamente é manter os olhos fixos em Jesus e não nas dificuldades. É escolher a fidelidade acima da conveniência, a coragem acima do medo e a esperança acima do desânimo. Quinto, humildade que reflete Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:3-11. Imagine o Rei do Universo deixando seu trono de glória para vestir a simplicidade da humanidade. Esse é o coração do texto de Paulo. Mostrar que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou à sua posição, mas escolheu descer, servir e entregar-se. Ele não apenas falou de humildade, ele viveu a humildade. Tornou-se servo, lavou pés, carregou uma cruz que não era dele. Esse é o padrão que Paulo nos aponta. Não viver para a própria glória, mas para glorificar a Deus através do amor e do serviço. O caminho de Cristo foi de descida, mas terminou em exaltação, porque Deus o levantou acima de todo nome. E é nesse exemplo que somos chamados a andar. Quando servimos, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando abrimos mão do orgulho, revelamos o coração do Evangelho. A humildade é a estrada estreita que leva à verdadeira grandeza. Sexto, fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Assim, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Filipenses 2:12-17. Neste trecho, Paulo explica como deve ser a vida prática do cristão. Ele diz que precisamos desenvolver a salvação, ou seja, viver de acordo com a fé que recebemos. Isso não quer dizer que a salvação dependa das nossas obras, mas que ela precisa ser visível em nosso modo de viver. Também aprendemos que não estamos sozinhos nesse processo. Deus é quem age em nós, dando tanto o desejo quanto a capacidade de obedecer. Por isso, nossa parte é cooperar com Ele. Paulo ainda orienta a não viver reclamando ou brigando, mas com atitudes que mostrem paz e gratidão. Assim, nossa vida se torna um testemunho diante de um mundo cheio de injustiça e corrupção. Ele usa uma comparação bonita. Somos como estrelas que brilham na escuridão, levando luz onde há trevas. E por fim, lembra que até o sofrimento pode ser motivo de alegria, porque tudo o que fazemos em Cristo nunca é em vão. Sétimo ensinamento: tudo é perda diante de Cristo, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, 7 a 9. Paulo nos convida a refletir sobre aquilo que realmente tem valor. Ele tinha títulos, influência e uma reputação impecável segundo a lei judaica, mas ao conhecer Cristo, tudo isso perdeu o brilho. Ele descobriu que o verdadeiro tesouro não estava no que conquistou, mas em quem ele encontrou, Jesus. Por isso, declara sem hesitar que tudo é escória diante da glória de conhecer o Senhor. Essa é uma palavra que nos desafia a olhar para nossas próprias prioridades. Quantas vezes gastamos nossa vida correndo atrás de reconhecimento, status, bens materiais ou aprovações humanas? No entanto, tudo isso é passageiro e frágil. Só Cristo permanece. E Paulo vai ainda mais fundo. A justiça que salva não é fruto do nosso esforço, mas é um presente recebido pela fé. O maior ganho da vida não é o que você acumula, mas em quem você confia. Assim, viver para Cristo é escolher diariamente deixar de lado o que é superficial para abraçar o que é eterno. A pergunta é: você está disposto a perder algumas coisas para ganhar o que realmente importa? 8º, prosseguir para o alvo. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12 ao 14. Paulo nos mostra que a vida cristã não é sobre perfeição imediata, mas sobre persistência. Ele admite: ainda não chegou lá. E essa é a chave. Reconhecer que ainda estamos em construção, mas não parar de avançar. A primeira decisão é deixar o passado para trás. O que passou não define mais quem você é em Cristo. Nem os fracassos, nem as culpas, nem as conquistas antigas podem prender alguém que decidiu correr para o futuro que Deus preparou. A segunda decisão é manter o olhar fixo no alvo. Quem corre olhando para trás tropeça. Quem corre olhando para a frente alcança. O alvo é Cristo. E o prêmio é viver plenamente a vocação que Ele nos deu. A corrida pode ser longa, mas cada passo vale a pena, porque leva você para mais perto da eternidade. O convite de Paulo é claro: não desista, não pare, não se acomode, continue correndo, mesmo cansado, porque a vitória não está no ontem, mas no amanhã que Cristo já garantiu para você. 9. Alegria e confiança no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:4 a 7. Mesmo preso, Paulo escreve palavras cheias de alegria. Ele nos ensina que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias, mas da nossa relação com Cristo. Regozijai-vos sempre no Senhor é um chamado para escolher a alegria, mesmo quando a vida não parece oferecer motivos. Essa alegria é fruto da presença de Deus e não de uma vida perfeita. Em seguida, Paulo nos lembra de que a ansiedade não deve governar nosso coração.
Ao invés de carregar preocupações, somos convidados a apresentar tudo a Deus em oração. Mas não apenas pedindo, orando com gratidão, reconhecendo que Ele já está cuidando de nós. O resultado dessa entrega é algo extraordinário. A paz de Deus, que vai além da lógica humana, guardando coração e mente. Essa paz não é ausência de problemas, mas a certeza de que não enfrentamos nada sozinhos. É viver com confiança plena de que, em qualquer situação, o Senhor está perto e jamais nos abandona. 10º ensinamento: a verdadeira força em Cristo. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:10-13. Neste trecho, Paulo compartilha uma das lições mais profundas da vida cristã: o contentamento. Ele aprendeu a viver satisfeito em qualquer situação, seja na escassez ou na abundância, na alegria ou na dor. Essa atitude não é fruto de indiferença, mas de confiança em Cristo. Paulo nos mostra que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Jesus em nosso interior. O segredo está em uma frase que ecoa até hoje: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitas vezes, esse versículo é usado apenas como motivação para vencer desafios, mas o contexto mostra que ele fala de resistência, perseverança e fé em meio às adversidades. Paulo não confiava na própria força, mas na força que vem de Cristo, e por isso podia enfrentar qualquer cenário sem perder a esperança. Essa lição nos convida a descansar, não no que temos ou deixamos de ter, mas naquele que é suficiente em todas as coisas, Cristo. Nele, descobrimos a verdadeira liberdade e a força para viver cada dia com confiança. Ao olhar para cada ensinamento de Filipenses, percebemos que essa carta é um verdadeiro tesouro espiritual para a igreja de todos os tempos. Paulo, mesmo acorrentado, nos mostra que a vida em Cristo tem sentido em qualquer situação. Ele nos lembra que Deus é fiel para completar a boa obra, que o amor precisa crescer em discernimento, que viver é Cristo e morrer é ganho, e que a humildade de Jesus é o padrão de vida que devemos seguir. Filipenses nos desafia a desenvolver nossa fé com temor e tremor, reconhecendo que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar. Também nos convida a não viver em murmurações, mas a resplandecer como luzes em meio a um mundo escuro. Paulo aponta que precisamos esquecer o que ficou para trás e prosseguir firmes para o alvo, confiando que a vitória eterna em Cristo vale mais que qualquer conquista terrena. Em sua essência, Filipenses nos lembra que a verdadeira alegria não depende do que enfrentamos, mas de quem nos sustenta, Cristo. Ele é a fonte da nossa esperança, aquele que renova nossas forças e enche o coração de paz em qualquer situação. Mais do que uma carta, é um convite para viver uma vida centrada em Jesus, escolhendo diariamente andar em fidelidade, humildade e gratidão. Quando deixamos que Ele seja o centro, nossas atitudes se tornam reflexo da sua graça, e cada detalhe da nossa caminhada passa a glorificar a Deus. Confiança, lembrando sempre, em Cristo somos mais fortes do que qualquer adversidade.
Muito obrigado por assistir até aqui. Que esta palavra fortaleça sua fé e encha o seu coração de esperança. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você e sua família. Até o próximo vídeo.